A Lex Mercatória foi um sistema jurídico desenvolvido por comerciantes da Idade Média, de origem consuetudinária, que preponderou sobre as transações comerciais ao redor do mundo até o século XVII. O direito comercial moderno extraiu da Lex Mercatória alguns dos seus princípios básicos a partir da evolução do comércio internacional. E ao longo do século XX, aponta-se o surgimento da nova Lex Mercatória, cuja autonomia e natureza são alvo de divergências muito grandes, divergências doutrinárias. No que consiste a Lex Mercatória? Qual é o seu papel nos dias de hoje? Essa e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata exatamente do tema Lex Mercatória. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura de hoje tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema Lex Mercatória. Para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Luísa Capovilla, professor de História da Unicinos, e Mário Flaig, filósofo e psicanalista. Sejam bem-vindos e vou começar com o Mário. Bem, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe um romance com dado histórico, com fundo histórico, que se chama La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, e que trata de um período da história em torno de Barcelona, entre mais ou menos 1360, que é o reinado do rei Pedro III, o Cerimonioso, El Cerimonioso, que era rei de Aragão. Nesse período, Aragão era um reinado forte e que tinha sob seu domínio Barcelona. Então, esse romance ele tem um pano de fundo de todas as leis da época, desde as leis do senhor sobre o servo, o que regulava o espírito de liberdade do cidadão em Barcelona, alguém refugiado, um servo que se refugiava em Barcelona, por exemplo, se ele ficasse 1 ano e 1 dia em Barcelona, ele podia requerer a liberdade, ser cidadão. Coisa extraordinária. Extraordinário. E a presença dos judeus protegidos do rei, que se ocupavam do comércio. O comércio que fazia as transações em todo o Mediterrâneo e o Oriente. E o que regulava essas transações não eram leis de Barcelona, de Nápoles, não. Eram leis que circulavam no Mediterrâneo. Exatamente. Então, aí, esse comércio florescente, ele era regulado pela lei mercatória. Que maravilha isso. Eu vou correndo comprar esse livro aí. Só a capa, né? Você acha que o telespectador está vendo? A capa é maravilhosa, né? E tem e ele é romanceado. Ele é romanceado, é maravilhoso. E se trata Santa Maria del Mar, é uma igreja, ensina é uma catedral, Santa Maria del Mar, que é construída pelos carregadores do porto, que quando tem folga vão buscar granito na montanha, no ombro, para construir a catedral. Que fantástico. E que está hoje lá em Barcelona, que é uma igreja maravilhosa. E foi construída assim pelos trabalhadores. Que maravilha. Poxa, parabéns aí pela escolha do livro. É um livro que, por exemplo, esse eu não li, eu confesso, não conhecia, que pode ser usado nas faculdades, em direito comercial, enfim, e até
para criticamente discutir isso que nós anunciamos um pouco. Qual é do século XX em diante e como essa questão do econômico e da mercadoria, enfim, como que isso acaba abalando o próprio direito, o direito escrito. Ele resiste, por exemplo, a uma crise econômica, aos grandes... Aquilo que vai estar também no livro que o Drayton vai nos trazer, né? Não vou adiantar aqui fazer spoiler, mas tem essa discussão muito importante e torna agradável para os alunos também, né? Heloísa. Bem, eu brasileiramente trouxe os Gimli, né? Porque não tem como a gente não buscar alguns desses empreendedores da primeira metade do século XX, que são famosos na história do Brasil e no jet set internacional também, muito mais como playboys do que como empreendedores. Mas a família tem uma participação extremamente importante, empreendedora, e também construindo a questão legal também na primeira metade do século XX, especial no finalzinho do Império e na Primeira República até os anos 40, com o Porto de Santos em especial, né, onde eles conseguiram uma permanência de 92 anos gerindo o Porto de Santos. Isso não é para qualquer um, né? Isso certamente está acima da lei, né? Aí, com certeza. Alguma coisa, né? E vamos dizer assim, da forma como eles conseguiram. Então, o livro traz... quem faz o livro é um historiador, Clóvis Bulcão, mas ele não é um livro de história, ele é um livro que conta a família, assim, muito leve, inclusive, sem dados maiores, mas apontando... Semi-biográfico, assim. Semi-biográfico, dá características da família, com alguns casos mais interessantes, mas situa a família não só no Porto de Santos, mas também na área do turismo, com o Copacabana Palace, que eles construíram também, na área do petróleo, porque eles foram os primeiros descobridores do petróleo na Bahia ainda. Eu não sabia. Né? Sim, na área da iluminação, da luz elétrica, a disputa com a Light. Durante muito tempo, eles são empreendedores aí, inclusive com estradas, ou seja, na primeira metade do século XX, especialmente até os anos 40, eles estiveram à frente de grandes obras que ia destas obras de empreendedorismo comercial e industrial. A Companhia Siderúrgica Nacional também foram os primeiros presidentes. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia tem esta presença muito grande da família e achei que isto, então, poderia contribuir para o nosso debate. Foi um dos Gimli que disse que nunca tinha trabalhado? Vários deles não trabalharam. Né? Mas que disse Eduardo, que se orgulhava de nunca ter... O Jorginho Gimli, o último, né? É um dos últimos, mas esse que chegou a acompanhar a decadência, praticamente a derrocada da família, nunca tinha trabalhado, recebia... dava o que ele recebia em termos de hoje, seria 30 e poucos mil por mês, 34, 35 mil do pai, e ficava em Nova York, e essa era também dava assim para despesas normais, ele morava no Waldorf Astoria, enfim, né, tinha uma boa vida. Que, sem dúvida, a diferença entre lex mercatória e a lei mesmo, e a Constituição, é que talvez a lex mercatória diga qual é o ideal da boa vida, né? E a Constituição estabelece o ideal da vida boa, que são coisas diferentes, né? Lá na minha terra, o boa vida é o cara que não trabalha, é uma espécie de Gimli, assim. Sim. E a Constituição nossa, por isso que eu estou chamando o Drayton a colação, trabalha a ideia do ideal de vida boa, né? Diferente. Claro. Bom, eu trouxe um livro de um jurista italiano chamado Danilo Zollo, com o título Globalização, um mapa dos problemas, numa excelente tradução do nosso colega da Unicinos, o professor Anderson Teixeira. E a minha tentativa foi relacionar lex mercatória com a globalização, no seguinte aspecto. Bom, a lex mercatória, como o Mário Flag e o próprio Lênin já mencionaram, e por último agora a Heloísa, ela surge em parte na Baixa Idade Média. E o desavisado costuma achar que a Idade Média é um milênio
das trevas, o que não procede, porque temos essa prática instituída pela Lex Mercatoria, ou espelhada na Lex Mercatoria, que está presente até hoje nas relações entre os comerciantes, vamos dizer assim, temos as universidades, entre outras coisas que eu poderia mencionar, que surgem na Idade Média. Então, não pode proceder que seja o milênio das trevas. E a analogia que nós poderíamos estabelecer entre a Lex Mercatoria, que surge no contexto dos usos, dos costumes, como fonte também de regramento entre os comerciantes, é que ela surge antes do nascimento dos Estados nacionais. Claro. Especialmente no Mediterrâneo. E segundo um autor alemão chamado Otfried Höfer, nós podemos já ver naquela época uma espécie de globalização germinal. Nós já tivemos pequenas experiências de globalização. E ela reaparece no nosso contexto, no contexto da globalização, num período em que alguns falam do pós-Estado, porque os Estados nacionais, nas relações comerciais, perderam em importância. Com o capital transnacional, os Estados nacionais perderam grande importância. Há uma capitalização do capital que ultrapassa os Estados. Então, essa seria uma semelhança. O regramento, vamos dizer, das relações comerciais entre os parceiros antes do surgimento do Estado e agora nesse contexto de crise da ideia de Estado. E a Idade Média, se nós pegarmos na filosofia, né, quem são o Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, e aí se nós pegarmos o Dante na questão por exemplo, na teoria do Estado, o Marcílio de Pádua, toda essa gente defensor da paz, 300 anos antes do moderníssimo Hobbes, já antecipa isso. Teses, né? Claro que nisso está presente o antes do Estado, que é a Lex Mercatoria e tudo isso porque ela aparece antes, porque a burguesia, para fazer os seus negócios, a sua negação do ócio, ela precisa de regramento. E aí, aos poucos, vai se regrando até chegar a ideia do Estado centralizado, né? Porque a burguesia faz duas revoluções, para mim. A segunda é que ela toma o poder político. Na primeira, ela fica com o econômico, no segundo, ela vai buscar o poder político. E já naquela época, a burguesia sabia que precisava de um instrumento ágil no regramento das relações especialmente comerciais. Né? A arbitragem surge lá de alguma forma. Né? É que no caso do Brasil, nós temos um exemplo histórico importante, que é o Barão de Mauá, que sai aqui de Jaguarão, né, de Arroio Grande, por aí, né? Arroio Grande. E faz um império com relações internacionais e o projeto de sair do mercantilismo, industrializar o país, né? Um projeto que foi barrado. Foi totalmente barrado. É impressionante o nível das trocas internacionais em que ele entra, a exportação, né? E o imperador não dava muita pelota para ele, né? Veja um exemplo assim fabuloso. Em vez de exportar charque, ele diz: nós temos que achar uma outra forma de exportar a carne que não seja na forma do charque. E põe um anúncio no jornal em Londres para que alguém faça um invento de conservar a carne. E um inglês inventa essa carne enlatada, que nós comemos até não faz muito tempo, né? Carne enlatada. Claro. E ainda existe até em alguns lugares. Ainda existe. Mas, brilhante, perfeito. O tempo da modernidade me chama para encerrar o primeiro bloco. Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua discutindo a Lex Mercatoria, assunto, né, que atravessa a modernidade e isso que a gente não sabe bem em que ponto estamos hoje. Vamos falar mais desse assunto na sequência. A gente já volta.